Ministério Público Federal no Distrito Federal acionou a 12ª Vara da Justiça Federal nesta quinta-feira, apontando crimes revelados pela Operação Bullish. As irregularidades envolvem o grupo JBS e o sistema BNDES-BNDES-Par por aportes realizados naquela empresa entre 2007 e 2011. Joesley Batista, Guido Mantega, Antônio Palocci, Luciano Coutinho, Vitor Sandri e outras 7 pessoas responderão à denúncia na medida de suas participações. As acusações referem-se aos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, prevaricação financeira e lavagem de dinheiro. As investigações demonstraram que o prejuízo assumido pelo banco foi de 1,8 bilhão de reais, em valores atualizados. Além do perdimento do produto e proveito dos crimes no valor acima referido, o Ministério Público Federal requer ainda o pagamento cumulativo mínimo para a reparação dos danos de 3,7 bilhões de reais. A ação penal relata as manobras praticadas em um projeto que teria por objetivo a internacionalização do grupo JBS, com o fim de que a holding passasse a operar em novos mercados. Para isso, foi articulado um esquema alimentado por propina que garantiu decisões políticas e econômicas tomadas no BNDES em favor daquela que se tornaria a maior produtora de proteína animal no mundo. As investigações revelaram que as manobras foram executadas ao todo por 4 núcleos. Segundo o Ministério Público Federal, a parte empresarial, na figura de Joesley Batista, solicitou ao banco financiamentos superavaliados, cuja gordura se destinaria à retroalimentação do esquema de corrupção. Paralelamente, o núcleo político, figurado pelos ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci e pelo ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Esse grupo se beneficiou das propinas e das vantagens indevidas, liberando de fato os aportes requeridos por meio de gestões na empresa pública. Enquanto isso, o núcleo intermediário, na pessoa de Vitor Sandri, se encarregava de realizar atividades de lobby e de intermediar e receber o dinheiro, a maior parte em contas no exterior. Não menos importante, o núcleo técnico, composto por técnicos do BNDES, foi responsável por justificar tecnicamente os crimes cometidos contra o sistema financeiro. Segundo a denúncia, Joesley corrompeu Vitor Sandri com o objetivo de ter acesso ao ex-ministro Guido Mantega, que inicialmente era o presidente do BNDES. Posteriormente, Guido passou a exercer influência sobre o novo presidente da instituição, Luciano Coutinho. Para as interlocuções de Mantega junto ao banco, o Ministério Público Federal afirma que foram negociadas propinas e até investimento na empresa do filho do ex-ministro. Há relatos também de que valores teriam sido depositados em conta-garantia para uso futuro, como a campanha presidencial de 2014. Este último fato, no entanto, será objeto de inquérito já instaurado. No que se refere a Luciano Coutinho, a ação penal argumenta que o acusado deu continuidade ao esquema criminoso estabelecido no banco. Segundo os investigadores, Coutinho agigantou o esquema, aceitando investimentos sem análises adequadas em valores superiores ao necessário liberado. Ademais, os atos de investimento na JBS S.A., praticados pelo ex-presidente do BNDES, Luciano, foram eivados de tantas irregularidades em favor da empresa que seria inconcebível que, com toda a sua expertise, não tivesse condições de identificá-los e evitá-los, o que denota dolo e pleno conhecimento das negociações passadas nos bastidores. Antônio Palocci aparece nas fraudes a partir de 2008. O então deputado assinou contrato de consultoria com a JBS sob cláusula de êxito para auxiliar nas tratativas da internacionalização da frigorífica. O suposto contrato previu honorários de adiantamento no valor de R$500 mil e mais R$2 milhões como comissão caso as negociações de aquisição da empresa Pilgrims pelo grupo dono da Friboi dessem certo. Ocorre que os assessores financeiros da JBS em todas as etapas dessa transação foram outros. Ou seja, a consultoria tinha o único objetivo de esquentar os recursos pagos ao deputado, para que exercesse pressão sobre o BNDES na operação de apoio da BNDES-Par para a JBS adquirir a empresa Pilgrims. Ao longo da peça, o procurador da República, Ivan Garcia Marques, e o procurador regional da República, Francisco Bastos,
demonstram que, em todos os casos de aportes citados, houve enquadramento, análise e aprovação das operações em tempo inferior ao recomendado pelo próprio banco. O tempo reduzido dos estudos significou comprometimento inequívoco da capacidade de análise de risco e de benefícios para o banco, bem como para a população brasileira. Também nos 3 casos de aporte que compõem a denúncia, as investigações comprovaram a falta de acompanhamento do BNDES nas operações financeiras. Não houve clareza na definição das finalidades em que os recursos seriam aplicados. Nesse aspecto, a empresa pública consentiu que parte do montante entregue à holding fosse destinado conforme livre determinação da empresa e não segundo deliberado nos contratos. Os autores mencionam ainda a ausência de análise do limite de exposição do BNDES ao grupo JBS, ou seja, o Ministério Público Federal verificou que o banco se arriscou e emprestou muito mais do que poderia à empresa, contrariando as próprias normas de segurança. As investigações apontam também que o banco chegou a alterar a legislação interna para permitir o investimento em empresas estrangeiras e legalizar a concessão de valores para a JBS nos Estados Unidos. Tal prática era proibida e, através de gestões políticas articuladas entre os acusados, foi normatizada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.